Tudo bem, pessoal? Nós vamos dar continuidade no nosso estudo do livro Diálogo com as Sombras. Estamos avançando bem e conseguindo aprofundar nos nossos temas. No vídeo anterior, eu vou deixar o link, acho que vai aparecer aqui para vocês. A gente fez um estudo sobre magos e feiticeiros e trouxe os principais assuntos que, inclusive, vão embasar o nosso estudo de hoje. Então, para melhor compreender esse estudo, eu vou recomendar que assista o anterior, que tem um compilado, tem uma teoria básica para a gente começar a ter compreensão do nosso tema, que é magnetizadores e hipnotizadores. Esse assunto está sendo estudado na ótica espírita, do material que a gente tem dentro da nossa doutrina, e as pessoas que tomam a liberdade de escrever. Eu estou trazendo para robustecer o nosso estudo de hoje o que está no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, pelo Chico Xavier. Isso vai vir ao final do nosso vídeo, vai tornar um pouco mais prática a questão, mas preciso antecipar de antemão que a gente não quer aqui invadir a esfera de estudos da psicologia, da psicanálise, enfim, das ciências psíquicas e psicológicas, né? E mentais. Então, nós vamos ter a nossa visão espírita do assunto. Acho isso muito importante para a gente deixar tudo sempre bem separado, tá? Então, vamos ver como que o espiritismo encara o assunto, como que o autor do Diálogo com as Sombras explorou o assunto e a relevância disso para a gente. O que isso nos traz, o que a gente pode extrair desse estudo para a reunião mediúnica, mas também para a nossa vida, que ambos são de extrema importância. Então vamos lá. Magnetizadores e hipnotizadores. Lembrando, é um resumo, tá? Eu vou cortando pedaços do texto porque já não tem necessidade de a gente sair fazendo a leitura de tudo. Vamos para os pontos mais importantes. São amplamente utilizados nos processos obsessivos os métodos da hipnose e do magnetismo, que contam no além com profundos conhecedores e hábeis experimentadores dessas técnicas de indução, tanto entre os espíritos esclarecidos e despertos para as verdades maiores, como entre aqueles que ainda se debatem nas sombras das suas paixões. Lá, como entre os encarnados, ou seja, entre espíritos e encarnados, os métodos são os mesmos. Então, assim, a gente tem um cenário do uso do magnetismo provocando a hipnose, tanto na esfera física, isso a gente tem, e eu não quero adentrar nesse ponto, porque me falta a qualificação para isso, da hipnose, mas a gente tem isso também na ótica espírita e espiritual, e isso sendo utilizado tanto nos processos obsessivos, quanto sendo utilizado nos processos de cura, e é isso que eu vou trazer ao final nas citações ali de André Luiz. Tá? Então, é para a gente olhar esse assunto não apenas nesse temor de, nossa, como que os obsessores eles nos afetam, mas olhar também como que os nossos benfeitores nos afetam, nos ajudam, e como a gente também deve se ajudar e ajudar, quanto possível, quem nos cerca, com questões simples que a gente vai ver ao longo do texto. Para incumbências de importância secundária, basta uma indução superficial. Mas, para os procedimentos mais elaborados, os hipnotizadores do espaço utilizam-se de recursos extremamente sofisticados. Antes da gente entrar na explicação técnica, até no estudo do direito, né, a gente tem a situação de você induzir a pessoa a praticar um crime. Então a gente tem a situação de induzir e de instigar. Tem momentos em que a pessoa já tem uma ideia
e você vai lá e joga combustível. E isso pode ser pro bem ou pro mal, tá? Mas, eventualmente, a pessoa não estava muito com aquela ideia na cabeça, ou né, sequer isso estava ali cogitando no plano mental, mas a gente chega e coloca a sementinha na pessoa. E a partir da nossa ideia, a pessoa começa a fazer um processo de reflexão. Então, eu vou puxar assuntos jurídicos que são mais fáceis para eu abordar. Vamos supor aqui, a pessoa acabou de sair da empresa. Aí vem, aqui, né? Sai da empresa, tá tudo certo. Aí vai conversar ali com os amigos e fala: nossa, você não vai pôr no pau? Assim, lógico, independentemente do direito de ter abuso ou não ter abuso, enfim, não vou entrar em minúcias, não vou entrar em discussão de empresa, empregado. Mas eu estou querendo colocar assim, como que a questão às vezes é sugerida. Mas você não vai pôr no pau? Fulano entrou com ação contra a empresa, outra situação, qualquer que seja. Ganhou 20 mil, ganhou 30 mil. Assim, né? Aí já, nossa, a chance de ganhar alguma coisa. De novo, não estou querendo dizer, tá? Que eventualmente tem direito, não tem direito, enfim. Vamos trabalhar um cenário hipotético, eu só quero trabalhar a questão como a ideia ela pode ser introduzida e ela pode afetar situações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Dentro desse caso, por exemplo, a gente nem sabe, vamos supor, a situação da empresa, se tem o estrago que a gente pode fazer ali, ou a justiça que a gente pode fazer a partir de uma ideia dessas, mas quando a gente fala alguma coisa, a gente pode estar gerando um resultado legal, mas a gente também pode estar gerando um resultado muito ruim. No desejo de orientar ou de ajudar alguém que a gente gosta, sem pensar nas consequências alheias, pode ser que a gente gere um impacto, a gente gere um dano, um estrago. E eu vou trazer um outro exemplo, e esse é mais próximo, e claro que eu não vou mencionar do que se trata, de quem se trata, mas ele é contado pra gente de que era uma separação, né, um término de um relacionamento, e estava tudo certo ali na discussão patrimonial. Mas aí uma das pessoas, né, uma das pessoas do casal, encontrou alguém, e esse alguém falou: nossa, mas vai ser desse jeito? E você não está pensando em tal coisa? Não, eu tenho um advogado aqui para você que resolve tudo. E aí, assim, envolveu a pessoa, e o que estava consensual e estava indo bem desandou. Porque um terceiro colocou uma ideia, apresentou, colocou ali uma situação jurídica, um advogado, e o que era para ser uma situação amigável virou quebra-pau. Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque nós caímos em armadilhas, mesmo a gente vendo, a gente ouvindo, a gente tendo total percepção aqui com os sentidos físicos. A gente cai nas armadilhas. E isso a gente projeta em todos os âmbitos da nossa vida, tá? Em tudo que a gente possa pensar, todos os segmentos. A gente está sujeito a cair nessas armadilhas. Quem dirá as sugestões que são trazidas do plano invisível, que a gente, né, não tem aí a percepção direta, mas elas vêm no nosso psiquismo e elas reverberam, elas ativam certos pensamentos, elas estimulam ali situações que vão mexer com as nossas emoções. Então, se a gente não consegue vigiar os fatores que nos influenciam no plano físico, muito mais difícil vai ser observar os fatores que nos influenciam vindo da espiritualidade. E, de novo, para o bem, ou, né, para o nosso bem, para o bem geral, ou para a nossa destruição. Não. Então, é um chamado de atenção para a gente perceber o que nos influencia, quem nos influencia, quais fatores externos alteram o nosso modo de pensar ou de agir. E isso está alinhado com o que nós já estamos trazendo de outros estudos aqui do Diálogo com as Sombras, por exemplo, no que diz respeito às nossas referências, às pessoas em quem a gente confia ou que nós
colocamos ali num estado de... uma posição de respeito ou de observância. Porque nós estamos, nessas situações, cada vez mais sujeitos a receber ali os comandos, as sugestões e trazer para o nosso modo de ser e de agir aquilo que está vindo de fora. E isso está tudo conectado. Todos esses assuntos estão conectados. Então, esse nosso estudo, ele está além de uma reunião mediúnica, mas ele está muito voltado para o autoconhecimento, para a gente tentar identificar os seres ou as situações que têm maior influência sobre nós e quais os impactos estão sendo provocados, de que maneira a gente é conduzido, né? O que nos empurra, quem nos empurra, de que forma? Um chamado de atenção para isso. Porque na reunião mediúnica, no diálogo, os espíritos vão fazer isso também. Eles vão fazer de tudo para nos estimular, nos empurrar e tentar nos derrubar. Então vamos aqui para a citação. Ensina André Luiz em Mecanismos da Mediunidade. Nos atos mais complexos do espírito, para que haja sintonia nas ações que envolvam compromisso moral, é imprescindível que a onda do hipnotizador se case perfeitamente à onda do hipnotizado, com plena identidade de tendências ou opiniões, qual se estivessem jungidos, unidos, moralmente um ao outro, nos recessos da afinidade profunda. Então, a palavra-chave desse processo é a sintonia. De que maneira se estabelece a sintonia entre uma pessoa e outra? Então, por exemplo, no caso que eu falei do primeiro o exemplo é da ação trabalhista. O gatilho para estabelecer a sintonia foi colocar ali uma questão financeira. E praticamente todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer, ainda mais se a gente tiver a chance de ganhar uma quantia com um esforço pequeno. Né? É isso, por exemplo, que justifica a loteria. Então a gente quer ganhar dinheiro. Quem está encarnado quer, nós temos nossas ambições. Mas olha que porta de entrada maravilhosa para ideias que podem não ser boas. Ganhar dinheiro. E se a gente seguir ainda no estudo, né, quem cai em golpe, geralmente, né, estelionatos, tá por trás disso. Tem ali sempre a situação da pessoa que se deixa cair porque ela estava acreditando que ela ia ter uma vantagem a mais. É algo, nossa, é uma chance que eu estou tendo de ter uma vantagem. E aí a gente se encanta com essa chance e perde o crivo da razão. A gente deixa de olhar outras coisas, só olha a vantagem e aí a gente cai. Então, assim, não dá para dizer que os estelionatários, por exemplo, que eles, né, dominam o assunto da hipnose. Eles não precisam saber a técnica, né, a causa profunda aí da hipnose, do magnetismo, uma vez que eles entendem a emoção humana e eles fazem uma leitura corporal. Então, eles sabem que a pessoa tem esse interesse, que ela vai, se ela manifestou ali aquela vontade, ela vai cair, muito provavelmente vai cair no golpe. A não ser que alguém de fora geralmente venha e interrompa aquilo, né? Fala, não, espera um pouquinho, pensa bem. E ainda assim a gente ouve muitos relatos de que, nossa, o vizinho avisou, não sei quem avisou, e a pessoa não quis saber, caiu no golpe. Então é desafiador, porque estabeleceu essa sintonia. Então tá aqui. É claro que nisto, como em quase toda a problemática espiritual, vamos encontrar o mesmo dispositivo da sintonia vibratória. E aqui, não só problemática, mas também a resolução. Se a gente procura a sintonia com os espíritos superiores, a gente está falando em resolução de problemas, e não mais em aquisição de novos problemas. Os espíritos superiores utilizam-se da hipnose para socorrer,
para ajudar, para aliviar e corrigir desvios. Os espíritos desajustados utilizam da hipnose para dominar e punir. Então, o mecanismo é o mesmo. A ferramenta está ali. A possibilidade de você influenciar alguém. Agora, essa influência ela é positiva ou essa influência ela é negativa? E como nós trouxemos ali no estudo anterior, se a gente está desejando uma influência positiva, vamos sempre pedir, honestamente, na nossa condição de espíritas, e acredito que todos que assistem aqui, ou grande parte e vai tem esse interesse, vamos lembrar de pedir, né, de colocar sob a validação de Deus, honestamente. Colocar daquela forma de, olha, quero, desejo poder ajudar, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Um exercício nosso de pedir essa validação para que a gente não assuma essa função de achar que nós sabemos, que nós podemos e que a nossa opinião está correta, e a gente assume o papel de Deus. A gente assume um lugar que não é nosso. Então, mesmo quando a gente quiser ajudar, vamos lembrar disso. Vamos fazer esse esforço de ter essa postura de humildade e de deixar, né? Quero, mas que seja também do seu querer. Daí aqui a gente vai entrar um pouco numa situação um pouco mais técnica. Em Memórias de um Suicida, o autor espiritual oferece exemplos desses trabalhos redentores em que espíritos altamente credenciados, competentes e moralizados movimentam com enorme respeito e carinho os arquivos da mente por métodos hipnóticos e magnéticos. Eu inverteria a ordem, tá? Por métodos magnéticos e, consequentemente, hipnóticos. Mas a questão é mobilizar arquivos da mente. A gente vai tratar um pouco disso aqui ainda. Explica um dos instrutores. O aparelhamento que vedes, ou seja, tem instrumentos ali, aparelhos. O aparelhamento que vedes harmonizado em substâncias extraídas dos raios solares. Então, ó, quanta coisa. Utilização de instrumentos, de equipamentos. Harmonizado em substâncias extraídas dos raios solares. Então, a gente está ali reconhecendo que este equipamento, o combustível dele ou a composição dele são de elementos que vêm diretamente da luz solar. Olha a técnica disso, né? Cujo magnetismo exercerá a influência de um ímã. Então, esses elementos extraídos do raio solar, eles vão ter a função de um ímã, ou seja, utilizar isso para procurar no campo ali das memórias, nos arquivos da memória, procurar aquilo que você quer. Então, você ativa determinada frequência para procurar extrair um conteúdo. É isso que ele vai querer trazer, é isso que o texto vai trazer para a gente, ou os textos vão trazer, que isso também vem mais para frente. É uma espécie de termômetro ou máquina fotográfica com que costumamos medir, reproduzir e movimentar os pensamentos. As recordações, os atos passados que se imprimiram nos refolhos psíquicos da mente e que pela ação magnética ressurgem, como por encanto, dos escombros da memória profunda de nossos discípulos. Isso é o mentor espiritual falando, tá? Então, ressurgem da memória profunda para impressionarem a placa, então, do equipamento ali que eles estão operando naquele caso, e se tornarem visíveis como a própria realidade foi vivida. Então, aqui eles estão mostrando uma realidade, uma situação, que é a utilização de um equipamento para você fazer uma penetração desses arquivos da mente e
Isso a gente já tem que ter o conhecimento prévio de que uma memória ela está impregnada no fluido pessoal, né, no perispírito em algum grau. O conhecimento é do espírito, mas a gente tem ali uma conjunção com o perispírito, e a partir de um instrumento, de uma técnica, eles puxam isso, eles conseguem acessar o que tiver no objetivo para entrar em contato com essas memórias profundas. Nisso, a gente vai ver em outros estudos que a gente está falando geralmente de memórias profundas em questões de encarnações para trás. Então, às vezes, você quer resgatar alguma coisa que está há muitas encarnações. E voluntariamente a pessoa não vai acessar aquilo. Ela está muito distante de conseguir colocar consciência naquilo. Então, se for importante, a espiritualidade ela vai facilitar o acesso de alguma questão para que aquilo seja conhecido. Mas isso é muito teórico, tá? E é isso que faz a espiritualidade quando acha pertinente, né? A espiritualidade amiga, quando acha pertinente. Mas o ponto que a gente vê nesse texto, mas tem muito a ser estudado, eles colocam assim, não é muito diferente do que a gente faz aqui no nossos... uma tomografia computadorizada, e você tem uma percepção ali do que das funções que estão acontecendo, só que aqui eles não se trata só de olhar os tecidos, olhar só, por exemplo, o cérebro. Eles acessam esses arquivos sutis. Então é uma tecnologia, obviamente, muito mais profunda e avançada. E aí, a citação, né? Desdobra-se um processo de regressão irresistível, como recurso extremo para desalojar realidades soterradas na memória profunda do ser e que precisam ser trazidas à tona para desencadear o mecanismo da recuperação. A gente vê muito isso nos diálogos. Entidades que realmente se arvoraram ali nas sombras e em posições de comando, que estão séculos ou milhares de anos distantes de uma encarnação, né, da encarnação ou de um momento saudável. Um dos recursos que a espiritualidade utiliza quando existe ali uma abertura, ou seja, quando o dialogador consegue estabelecer uma sintonia com a entidade, então começa a ter ali uma afinidade fluídica, um dos recursos da espiritualidade é fazer a própria entidade ter essa regressão interna nesses arquivos. Então, assim, a gente tem que separar duas situações. Tem situações em que a espiritualidade é como se fosse coloca um espelho. E aí a entidade começa a ver aquilo, e ela vai vendo, ela acaba se identificando e resgata. Mas tem processos que são mais delicados e mais sutis em que acontece basicamente isso. E a gente ainda vai ver outro exemplo de a espiritualidade tocar, ela realmente toca ali no conteúdo mental e acorda a memória dentro, então não está fora. Então aquilo provoca uma reação dentro do espírito, é como se, né, se explodisse uma bomba, só que nesse caso positiva. Então é um despertar de sensações e de emoções que o espírito vai sendo tomado por aquilo. Mas assim, realmente um recurso muito, no meu entender, ele é muito avançado e ele é utilizado em situações de necessidade. E não dá para dizer, né, de que maneira assim, a qualificação das entidades para utilizar recursos assim. Quanto mais avançado, a gente pressupõe que o espírito está em graus ali mais avançados também, mais adiantados, para conseguir penetrar nas questões sutis e acessar certos conteúdos, realmente tem uma energia que está muito depurada. Mas aí eu quero trazer também um esclarecimento dentro disso. O que a gente vê, esse exemplo aqui, ele está falando do uso de um instrumento, de uma ferramenta. Mas a gente tem outros exemplos em que o espírito não utiliza instrumento nenhum.
benfeitor espiritual usa o próprio magnetismo, porque ele tem o saber necessário para penetrar com os seus próprios recursos e acessar esses conteúdos. Eu pretendo trazer aqui para o nosso vídeo de hoje exemplos assim. Então, o que eu tenho observado nos estudos e no pouco da vivência? Os espíritos, né, bem evoluídos, eles não necessitam mais de ferramentas. Agora, vamos pensar quantos centros espíritas estão trabalhando e operando. E não dá para dizer que a gente tem um super batalhão de espíritos altamente evoluídos. A gente tem muitos espíritos tentando evoluir também, buscando evoluir no trabalho. E para esses que estão na obra do bem, mas que não têm as melhores condições, um grau de adiantamento super grande, existem as ferramentas. Então, ao longo da obra do André Luiz, a gente vê bastante isso. Casos em que se usa, casos em que não se usa ferramentas. Tá? Então, é só para a gente ter essa compreensão. Existem muitos cenários e a gente não pode tomar uma particularidade como regra. Na verdade, a gente não pode tomar regra alguma porque os informes, eles são escassos, né? Então a gente tem que se pautar em obras seguras para tentar ter uma noção do que acontece. Mas a gente tem a certeza de que acontece. Coisas assim acontecem. Então, foi com ferramenta? Foi. Sim, isso é a espiritualidade que cuida. Mas isso é possível acontecer e é utilizado como um recurso para auxiliar a entidade. Então, nós ali na função de dialogador, se eventualmente vier o impulso, esse movimento de fazer ali o toque para... Vou chamar um toque de despertar. Confia nisso, de que junto de suas mãos ou junto da sua energia está penetrando ali no inconsciente do espírito uma energia que vai acordar um ponto-chave daquela entidade. E como eu disse, dentro do espírito é como se explodisse uma bomba positiva, de memórias atrás de memórias e despertar. E aí o próprio perispírito dele começa a reagir e ele começa a perceber, né, a contraposição do que ele é atualmente para o que ele foi ou o que ele realmente é, a parte boa. Então, começa a criar esse contraste, fica muito evidente. Nosso texto. Mas como todo recurso humano, este também é neutro, isto é, tanto pode ser utilizado para ajudar a levantar o ser que caiu, como pode fazer cair aquele que está de pé. Porque imagina instrumentos desse tipo utilizados para derrubar ou para acordar memórias não boas. E é mais ou menos isso que está no livro Libertação, que a gente tratou no capítulo sobre juízes e dragões. Ali ele faz a menção de instrumentos que são utilizados para fazer uma análise coletiva ali dos espíritos. Então, tem uma pincelada sobre esse assunto. E a gente já tratou disso. Mas na leitura do texto, tem mais coisas. Aqui o autor ele vai trazer um enfoque sobre a sugestão, que é uma expressão aqui de Bernheim. Eu dei uma pesquisada porque eu confesso, como eu disse, não é minha especialidade, mas é um autor que escreveu sobre hipnose e inclusive pautou Freud ali nos seus estudos para compreender aspectos da hipnose. Então, o Bernheim traz aqui que a sugestão é o ato pelo qual uma ideia é despertada no cérebro e aceita por ele. Então, é basicamente o que a gente falava no começo lá, sobre colocar a sementinha, né? Na nossa linguagem pode ser mais fácil assim. Colocar a sementinha ou regar uma semente que já estava lá, mas adormecida. Então, o que o autor aqui, Hermínio de Miranda, coloca é que a ideia ela não é transmitida ao cérebro, mas ela é transmitida ao espírito, só faz esse parêntese.
Mas ele traz que a condição básica é que você aceite aquilo que foi colocado ou que foi regado. E para esta aceitação, que instaura o processo do domínio, é preciso que hipnotizador e hipnotizado estejam jungidos moralmente um ao outro, nos recessos da afinidade profunda. Então ele está reforçando, né, a situação da afinidade ou da confiança. Porque você não vai cair num golpe, num estelionatário, se você não confia. Você sabe que o cara está mentindo, sabe que a pessoa está mentindo, que é um golpe, você não vai cair. Você vai cair porque você confia. E se você confia, estabeleceu afinidade. Seja qual for, porém, o processo, e aí vale para o que a gente falava, tá? Com instrumento, sem instrumento, enfim, não vamos entrar nisso. Os hipnotizadores e magnetizadores das trevas acabam por alcançar o domínio de suas vítimas depois de obterem a aceitação, mesmo que forçada. Para isso, manipulam com extrema habilidade os dispositivos da culpa e da cobrança, ou seja, a própria lei de causa e efeito. O espírito culpado, convencido dessa culpabilidade, cede e entrega-se. Então, trazendo aqui tanto a nossa culpa quanto a consciência dos débitos como brechas que são utilizadas, que podem ser utilizadas por essas entidades que dominam as questões de hipnose. Então, uma culpa, ela realmente pode ser devastadora. A gente tem que ter um olhar, né, complacente com isso. A culpa, ela é importante para nos impulsionar um processo de mudança. Agora, a culpa não pode ser um poço no qual a gente se afunda e a gente só bebe daquela água. A gente tem que pular esse poço e seguir. A gente tomou consciência de alguma coisa, pula, esquece aquilo, não adianta beber aquela água, segue adiante e procura água limpa, água nova para procurar renovar. E aqui eu vou trazer o que eu tinha falado de material para complementar o nosso estudo. Eu estou desenvolvendo aqui um material, mas está bem extenso. Eu vou pegar só o que nos importa dentro do que a gente já veio falando aqui. Mas é um estudo profundo sobre pensamento. Eu quero trazer isso mais primeiro aqui do Livro dos Espíritos para corroborar essa questão da penetração nos pensamentos. Questões 456 e 457. Penetração de nosso pensamento pelos espíritos. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Pergunta de Kardec. Aí a resposta aqui nessa tradução do livro que eu tenho. Podem vê-lo, uma vez que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque aquelas que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Aqui, assim, o Livro dos Espíritos está formando um conjunto de teorias e possibilidades. Então, ele não costuma entrar em minúcias. O que nós temos aqui de chave para a nossa compreensão? O espírito não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção. Esse é o ponto central do espírito que vai fazer esse processo de buscar ali a questão de um acervo da mente. Colocar a atenção e a sua energia, portanto, mas também ele ter caracteres vibratórios e possibilidades de penetração. E quanto mais elevada a entidade, maior é a sua capacidade de penetrar nos conteúdos e também de operar em todas as frequências, enfim. Aí a questão de uma mobilidade que se dá junto, na erraticidade, ali no plano espiritual, não erraticidade, no plano espiritual. Quanto mais elevada a entidade, maior a capacidade de ela se locomover em todas as frequências.
mas também de ela acessar conteúdos. Isso eu estou afirmando, isso eu asseguro. Os espíritos, questão 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Aí a resposta do Livro dos Espíritos. Frequentemente, eles conhecem aquilo que quereis ocultar a vós mesmos. Então, quer dizer, frequentemente eles conhecem nossos pensamentos. Acho que não está projetando, desculpe. Nem atos, nem pensamentos lhe podem ser dissimulados. Mas, novamente, isso não vale para todos os espíritos, tá? Tem muitos assuntos a serem tratados em cima disso, mas não é qualquer espírito que vai ter uma capacidade de penetração. Muitos vão ver apenas o que está escancarado em você. Eu vou tentar explicar isso mais aqui adiante. Que eu vou só, né? Eu não vou nem fazer a leitura, porque realmente eu fui construindo um raciocínio a partir do Livro dos Espíritos, Gênesis, Livro Pensamento e Vida, e daí eu passo por toda a obra de André Luiz. O que nos importa aqui no nosso material de hoje é o livro Entre a Terra e o Céu, porque é um exemplo prático de um assunto que no livro A Terra e o Céu, salvo engano, no capítulo 13, o capítulo 13 se chama Análise Mental. E é justamente dentro do que a gente estava tratando aqui do diálogo com as sombras. Por isso que eu senti a importância de complementar o estudo. A gente vai ver 2 exemplos, primeiro aqui no Entre a Terra e o Céu, e depois no livro No Mundo Maior, em que é utilizado esse processo da análise mental, não só a análise, mas como a invocação ali da memória, para que o próprio espírito ou o próprio encarnado se beneficie desse processo. Então, é análise, mas também é uma invocação. Tá? Então, aqui é uma referência ao ministro Clarencio, que é aquele citado no nosso lar, né? Que ficou muito famoso ali, e a gente ouve esse nome já pega a referência do nosso lar. É o próprio Clarencio em ação. Quando ele está participando de um processo de resgate, ali de uma situação que envolvia encarnado, desencarnado, obsessão grave. Mas é um momento em que o Clarencio entra realmente em ação ali. O ministro colocou a destra sob a cabeça do interlocutor ou da pessoa assistida, como a sondar-lhe o íntimo em minuciosa perquirição, minuciosa busca, e em seguida informou. Então, o Clarencio se concentrou para obter informações a respeito de qual que era a situação daquele sujeito. E aí ele está aqui. Temos aqui nosso irmão Leonardo Pires, desencarnado há cerca de 20 anos, e aí ele explica o que ele captou ali naquela leitura inicial. Ele fez isso para poder ver como que ele ia socorrer aquele caso, porque veio um pedido de ajuda, mas eram informações escassas, então ele queria entender melhor o que estava acontecendo. E aí ele fez esse processo da análise mental. Então a gente está aqui no capítulo 7 do livro. Depois vai ter a preocupação do André Luiz em tratar especificamente sobre a análise mental, que é o capítulo 13. Capítulo 13, análise mental. Então aqui é uma outra situação, mas é um outro atendimento, mas é a mesma técnica e agora dentro do capítulo chamado análise mental. Clarencio, logo após a oração, começou a aplicar-lhe forças magnéticas no campo cerebral. O paciente revelou-se mais intensamente abatido. A cabeça pendeu-lhe sobre o peito desgovernada e sonolenta. Olhando para nós de modo significativo, o ministro ponderou. A corrente de força devidamente dinamizada no passe magnético arrancá-lo-á
da sombra anestesiante da amnésia. Quer dizer, ele está utilizando o magnetismo, que aqui está chamando de passe, para invocar uma memória e ajudar o espírito a tomar consciência de quem ele é. Ou seja, é aquilo que eu falei de uma técnica que as entidades utilizam, se for o caso, num diálogo. Acessar e fazer o espírito lembrar de alguma coisa que é importante a ele. E não está sendo essa técnica do espelho, igual também existe, mas é diretamente no arquivo mental. Poderemos, então, sondar-lhe o íntimo com mais segurança. Quer dizer, é igual puxar um fio. Primeiro, o Clarence ele quer invocar algumas memórias. Isso vai trazendo outros assuntos e ele vai puxando, ele vai cada vez tomando mais conhecimento. Assistido por nossos recursos, a memória dele regredirá no tempo, informando-nos quanto à causa que o retém junto da neta, aclarando-nos ainda sobre prováveis ligações que nos conduzirão à chave do socorro em benefício dele mesmo. Então tá aqui, o Clarence ele tá como um investigador, mas é um investigador a partir dos próprios elementos mentais. É fantástico isso. E aí tá o Hilário, que é o parceiro do André Luiz aqui nesse livro, né, dos aprendizados. A pergunta do Hilário, que também é aprendiz. Mas o retrocesso das recordações poderá verificar-se de improviso? Quer dizer assim, você vai aplicar o magnetismo fazendo essa busca e a coisa acontece? Mas a gente está falando de Clarencio, tá? A gente não está falando do Guilherme. Ou de, né? Não estamos falando de nós, por favor. Sem dúvida, respondeu o instrutor. A memória pode ser comparada à placa sensível, que ao influxo da luz guarda para sempre as imagens recolhidas pelo espírito no curso de seus inumeráveis aprendizados dentro da vida. Aqui ele está dando um exemplo, está utilizando uma metáfora, como se a gente estivesse falando, por exemplo, de um raio-x, alguma coisa assim, mas no fundo é parecido com a ferramenta que é mencionada aqui no Diálogo com as Sombras, no livro Memórias do Suicida. É uma metáfora que ele utiliza ali de uma placa sendo impregnada, mas também tem um instrumento que faz isso. Por isso que eu disse, o Clarencio, da narrativa, ele não está utilizando instrumento algum. Mas aquele exemplo do benfeitor, no caso do Memórias de um Suicida, estava utilizando o equipamento. Eu estou entrando nisso, tá, gente? Só para nós sabermos a variedade, a multiplicidade de coisas, né, de situações da espiritualidade. Cada existência nossa, cada existência de nossa alma em determinada expressão de forma, quer dizer, cada encarnação, é uma adição de experiência conservada em prodigioso arquivo de imagens que, superpondo-se umas às outras, jamais se confundem. Em obras de assistência, qual a que desejamos movimentar, é preciso recorrer aos arquivos mentais, de novo a mesma expressão, de modo a produzir certos tipos de vibração, não só para atrair a presença de companheiros ligados ao irmão sofredor, que nos propomos socorrer, como também para descerrar os escaninhos da mente nas fibras recônditas, em que ela detém suas aflições e feridas. Quer dizer, entrar nas causas profundas e, além de entrar nisso, invocar outras condições para curar isso. Procurar a cura nos próprios arquivos, no material que já tem ali dentro. Lógico, né? Usar isso como ponto de partida para que o espírito faça a parte dele, para que ele se melhore. E aí o Hilário, né? Quer dizer, então, a frase de Hilário se apagou nos lábios porque o ministro completou. Então,
Clarencio já entendeu o que ele ia perguntar. A mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Mais tarde, a ciência humana evolverá em cirurgia psíquica. A ciência humana, então a gente está falando de encarnados, tá? Cirurgia psíquica. Tanto quanto hoje vai avançando em técnica operatória, com vistas às necessidades do veículo de matéria carnal. No grande futuro, sabe-se lá quando, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental, com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. O médico do porvir, para sanar as desarmonias do espírito, precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor, retirando-o do próprio coração. Sem mão que ajude, a palavra erudita morre no ar. Então, olha que interessante, a gente está falando de uma evolução do campo científico, em que nós vamos ter a ciência médica humana conseguindo chegar nesse nível dos conteúdos mentais, e deixamos isso, né, com todas as nossas interrogações de como se dará, mas ele também está chamando a atenção desde já que não basta você saber e você chegar em alguma coisa quando se trata disso, de conteúdos mentais. Para ajudar, para provocar alguma transformação efetiva, precisamos mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor. Então, realmente a gente vê em todas as questões relevantes a evolução da sabedoria, da ciência, que tem que estar junto com o amor. Porque imagina esse recurso de penetração bem estudado, bem desenvolvido, imagina isso com propósitos negativos. O estrago que isso não é capaz de fazer. E aí tem uma citação aqui de além de ter penetrado nos arquivos, ele está utilizando agora o processo de hipnose. Então, falando para o assistido ali, né? Leonardo, recorda, volta ao Paraguai, onde adquiriste o remorso que hoje retalha no coração. Quer dizer, o Clarence está fazendo um chamado para que aquele conteúdo que ele enxergou, que ele ganhe força e cresça. Porque o Clarence quer tocar na ferida e ele quer retirar aquele processo. Retrocedamos ao ponto inicial de seu sofrimento. Recorda, recorda. Então ele está chamando ali dentro, sabe? E aí entra a questão realmente da hipnose. Já não é mais só a análise mental. Esse é um processo de hipnose aplicado pelo Clarence. Aí tem aqui uma explicação mais técnica de como o perispírito reage a isso, uma vez que a memória veio à tona, aquilo entrou na tela mental, entrou na faixa de pensamentos atuais, modela o perispírito da mesma forma como quando a gente está feliz a gente, né, expressa, ou quando a gente está com raiva a gente expressa. Então, Clarencio explica que quando a gente evoca certas memórias, quando alguma situação vem à tona, ela acorda também algum processo do perispírito. E ele utiliza aqui até moléculas do perispírito giram em mais alto padrão com movimentos intensivos, mais intensivos que as moléculas da carne. Então isso acelera um fato, né? Traz de maneira mais evidente no perispírito uma situação arquivada. Mas a finalidade disso é a cura, não é lógico, né? A gente está diante de um benfeitor espiritual. Então ele está fazendo isso para auxiliar no processo de cura integral. A consciência, por ser o fulcro anímico né, a nossa manifestação mais profunda da alma, expressa-se na matéria sutil com poderes plásticos mais avançados. Então, se manifesta no perispírito, nesse caso.
E aí, aqui vem uma consequência desse assunto. Uma vez que eclodiu essa memória, toda essa situação de pensamento, isso é irradiado, porque tudo o que se passa em nós irradia. E nesse momento a gente tem uma impregnação de conteúdos, né, na nossa aura, mas também uma irradiação de ondas. Então, a partir do momento em que algo eclode, ele vem reverberando em todas as situações. Tá, e aí eu quero dizer que aí a gente tem um processo realmente de isso ficar escancarado na nossa aura e ficar bem acessível para quem tem para quem tem um poder de penetração menor. Então já não fica só nos arquivos da mente, isso já veio à tona e fica bem evidente aí para qualquer espírito que tiver um mínimo de condições de já perceber na aura, tá? Então o assunto eu sinto que ele vai se desdobrando. O que estava profundo vai ficando cada vez mais escancarado. E aqui tem o exemplo também da utilização do magnetismo e de acesso às questões de memória no livro No Mundo Maior, capítulo 19. Eles estão tentando aqui fazer também o despertar de um espírito. Agora não lembro se é encarnado ou desencarnado, mas vale para ambos. Ismênia, eu sou Cláudio, teu desventurado irmão. Aí, que nos cabe aqui, né? A jovem não sabia como interpretar aquelas evocações, mas nossa diretora, tocando os lobos frontais com as mãos, a envolver Ismênia em abundantes irradiações magnéticas, insistia, meiga, importante, né, o modo ali de se colocar. Então ela toca, começa a imantar, a conectar o magnetismo dela ali, o que o Clarencio ia chamar de passe, provocando a imersão da memória em seus mais importantes centros perispíriticos. De novo, né? Acordou a memória, manifestou ali no perispírito. E aí também já reverbera em toda a atmosfera individual na nossa aura. E aí ela fazendo, a benfeitora aqui fazendo o apelo, né? Revê o pretérito, minha amiga, para bem servimos a obra divina. Assim como o Clarencio começa a fazer um chamado profundo. Notei assombrado que algo de anormal sucedera na mente da jovem, porque seus olhos, antes doces e tranquilos, se tornaram dilatados e inquietos. Tentou recuar ante a súplica expressão de meu avô, mas a energia de Cipriana a conteve. Então era a Cipriana fazendo esse processo ali, tanto de evocar uma situação que necessitava reajuste, mas também não deixou que isso se perdesse. Então ela evocou, mas ela continuou sustentando a situação vibratória. E também no diálogo, eventualmente a gente vai observar isso. A gente tem que estar muito conectado, caso a gente tenha essa situação de começar a tocar ali, né, a fazer a imposição da mão, do quanto a gente tem que né, o quanto vai caber acordar, mas o quanto vai também caber frear um processo. Então, a gente, né, você acordou um processo e simplesmente se desconectou daquilo, o plano espiritual vai ter que fazer um trabalho extra ali para conter, para fazer uma contenção. Então, se a gente tomou a decisão, se a gente sentiu de iniciar um processo, a gente tem que ter a sensibilidade, inclusive emocional, de não deixar aquilo estourar, de não deixar aquilo se perder. Então a gente tem que fazer também uma contenção. Da mesma forma que nós procuramos acalmar uma pessoa, quando a gente vê que ela está, né, exacerbada, a fazer esse movimento de sensações, de sentimento, de energia, para também não deixar o espírito estourar. Porque nós participamos, a gente tem um grau de participação nisso, né? E até para fins de aprendizado nosso, do uso das energias e do quanto a gente pode auxiliar ou prejudicar
com as nossas energias, com a imposição das mãos. Então é um pedido de atenção de como que a gente vai fazer o trabalho, da importância que a gente tem. Quando a gente conecta ali, a gente tem que estar muito ligado no que está passando no nosso coração. E da mesma forma que a gente deseja obter o nosso equilíbrio pessoal, vamos aplicar a mesma metodologia para auxiliar naquele equilíbrio também. Então a gente não vai sufocar, a gente não vai brigar, a gente não vai estabelecer duelo interno. E para o espírito, claro, a gente vai aos poucos e tentando, a gente quer que aquele fogo, que ele vá acalmando, para que possa raciocinar de novo. E a hora que o processo vem, o espírito a razão dele já fica um pouco perturbada. Então, quando acorda uma memória, geralmente vem uma explosão de energias e de sensações, então a gente tem que dar, né, a gente vai estar ali segurando boa parte dessas energias e procurando manter o espírito calmo até que ele consiga raciocinar de novo. Então é a situação de dar um tempo para ele no nosso diálogo. E aí tem o processo aqui, né, a pessoa lembrou, enfim. E aí depois vem a cura de uma ferida. Porque existia uma situação que a própria pessoa não entendia o porquê de uma rejeição, um caso específico ali. Que foi importante utilizar esse recurso de despertar uma memória para curar uma ferida. E por último, vamos ver se vale só mencionar Obreiros da Vida Eterna. No capítulo 4 a gente começa a ter a benfeitora que aqui é chamada de Luciana. Eles chamam muito a atenção no texto, o André Luiz chama muita atenção, que essa benfeitora Luciana, ela é extremamente especializada na penetração de conteúdos mentais, porque ela trabalhou muito tempo ali nas aulas de regeneração, salvo engano, né, do Nosso Lar, e ela se especializou nisso, na penetração de conteúdos para ajudar os espíritos com perturbação mental. Então, dentre outras coisas, eles chamam a atenção do quanto é importante a gente se especializar, então de a gente estudar e de a gente buscar conhecimento, mas eles chamam, né, eles mostram aqui do que essa Luciana é capaz. Então tá aqui. Luciana, pelo contato individual e intenso com os enfermos durante muitos anos consecutivos, especializou-se em penetrar-lhes o mundo mental, trazendo à tona suas ideias, ações passadas e projetos íntimos em atividade beneficente do próprio espírito. Então, ela consegue entrar ali e ela faz uma seleção do que convém trazer à tona para ajudar no resgate. Se entrássemos nós outros de improviso em relação à sua clientela, veríamos alguma coisa, embora não tanto e tão bem, né, não tanto e não tão bem quanto pode ser observado por Luciana em vista das suas experiências. Então, aqui é a confirmação do que a gente vinha falando, que eu trouxe antes, a respeito da capacidade de penetração nos conteúdos mentais. Ela tem tanto a prática, né, o conhecimento ali, quanto ela tem condições vibratórias para isso. Então, ela alia as duas coisas. Ela tem condição vibratória, mas ela sabe fazer. Ela aprendeu a fazer. Então, para ela, essa penetração de conteúdos ela é muito mais clara. Tá? Então, são menções aqui do Obreiros da Vida Eterna. Eu vou encerrar nosso estudo desse assunto, porque realmente eu estou deixando preparado um material para outras circunstâncias, passando, como eu disse, por toda a obra do André Luiz. Mas para o nosso caso de hoje, eu sinto que não cabe mais a gente falar sobre isso. Acho que o material ele deu uma geral, a gente passou todo o diálogo com as sombras, que é o nosso foco.
passamos pelo livro dos Espíritos, só mencionei aqui também em Gênesis de Kardec, a gente tem menção sobre como isso funciona, e a gente entrou ali nos exemplos de André Luiz. Então, para nossa finalidade, né, didática e até em algum grau prática dos diálogos, acredito que cumprimos o nosso objetivo de hoje. É desafiador falar disso, porque cada palavra, cada situação que a gente traz pressupõe vários outros conhecimentos, mas eu achei importante trazer André Luiz, porque é uma obra muito segura, né, pelo Chico. Então a gente não tem receio em tratar disso quando está de maneira tão clara ali na psicografia de Chico. Espero uma hora conseguir desenvolver o conteúdo inteiro, o material inteiro, que aqui está dando mais de 40 páginas, seria um estudo muito profundo. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aos poucos. A gente vai seguir no nosso Diálogo com as Sombras no próximo vídeo, e não falta muita coisa, estou resumindo bastante, que acho que os principais pontos a gente já pegou, agora faltam alguns detalhes só, mas sinto que estamos cumprindo o nosso objetivo de estudo. Dar uma geral dos assuntos e tentar ajudar em questões mais obscuras, trazer mais recursos, quanto nos é possível, quanto a gente sabe a respeito do assunto. Então, agradeço. Acredito que hoje eu falei mais rápido, talvez tenha sido um pouco mais difícil, mas se ajudou de alguma forma, se quiser deixar a contribuição aí do curtir, de compartilhar, de divulgar, são as formas que a gente tem de fazer o conteúdo chegar. E eu espero que ele chegue, né, ajudando e, de alguma forma, nos trazendo aí para a consciência, especialmente dos nossos gatilhos e das situações ao nosso redor que trabalham como questões hipnóticas que nos afetam para o nosso autoconhecimento, para a nossa, né, purificação, para a melhor caminhada possível aqui nessa encarnação. Então, agradeço. Fica o convite para quem desejar fazer as nossas práticas de meditação. E muito obrigado. Até o próximo estudo.